Abraão era um homem que amava a Deus e sempre obedecia a ele. Deus tinha um plano muito especial para Abraão, fazer dele o pai de uma grande nação. Deus havia prometido que Abraão teria muitos filhos, netos e bisnetos, e que seu nome seria lembrado por todas as gerações. Mas havia um problema. Abraão e sua esposa, Sara, já eram muito velhos e ainda não tinham filhos. Mesmo assim, Abraão confiava em Deus e acreditava que no tempo certo, Deus cumpriria sua promessa. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Abraão já era bem velhinho, com 100 anos, Sara teve um bebê. Eles ficaram tão felizes e o chamaram de Isaque. Isaque era o filho da promessa de Deus, e Abraão o amava muito. Ele era um presente especial de Deus para Abraão e Sara. Abraão sabia que Isaque era o início de algo grandioso, pois Deus prometeu que, por meio de Isaque, Abraão teria muitos descendentes, tantos que seriam como as estrelas do céu. A família de Abraão seria muito grande e importante. Tudo estava indo bem, mas um dia Deus decidiu testar a fé de Abraão. Deus queria ver se Abraão o amava mais do que qualquer coisa, até mesmo mais do que seu amado filho Isaque. Um dia, Deus chamou Abraão e disse algo que parecia muito difícil de entender. Ele disse: Abraão, quero que você me ofereça seu filho Isaque como sacrifício. Naquele tempo, era comum as pessoas oferecerem sacrifícios a Deus, mas geralmente sacrificavam animais, como carneiros ou ovelhas. Esse pedido de Deus foi muito difícil para Abraão, porque Isaque era seu único filho, o filho da promessa. Abraão amava muito Isaque, e a ideia de perdê-lo partia seu coração. Mas Abraão também amava e confiava em Deus mais do que tudo. Ele acreditava que de alguma forma Deus tinha um plano e que tudo daria certo no final. Abraão não discutiu com Deus. Ele não entendeu o motivo do pedido, mas decidiu obedecer. Ele sabia que, mesmo em situações difíceis, Deus sempre cuidava dele e de sua família. Então, Deus pediu a Abraão que levasse Isaque até o Monte Moriá, onde ele deveria oferecer seu filho como sacrifício. Abraão se preparou para a longa jornada. Ele levou madeira, uma faca e Isaque, mas não explicou ao menino o que estava prestes a acontecer. Abraão acreditava que Deus providenciaria uma solução no final. Com o coração cheio de fé e coragem, Abraão partiu com Isaque, confiando que Deus o guiaria. Abraão e Isaque começaram a longa caminhada até o Monte Moriá, onde Deus havia dito para fazer o sacrifício. Eles viajaram por 3 dias. Durante a caminhada, Abraão pensava no pedido de Deus e orava, confiando que, de alguma forma, Deus resolveria tudo. Isaque, por sua vez, não sabia o que estava acontecendo. Ele estava curioso e fez uma pergunta ao seu pai. Papai, nós temos a madeira e o fogo para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Normalmente eles sacrificavam um animal a Deus, como um cordeiro ou carneiro. Abraão olhou para seu filho e com fé respondeu: Deus proverá o cordeiro, meu filho. Abraão sabia que Deus tinha um plano e que no momento certo, Deus providenciaria o que fosse necessário. Isaque confiava muito em seu pai e continuou a caminhada sem mais perguntas. Eles subiram juntos o monte, carregando a madeira para o sacrifício. Isaque carregava a madeira nas costas, e Abraão levava o fogo e a faca. O caminho até o topo do monte foi difícil, mas Abraão sabia que precisava obedecer a Deus. Mesmo que ele não entendesse o motivo, ele acreditava que no final, Deus mostraria a solução. Quando Abraão e Isaque chegaram ao topo do Monte Moriá, Abraão começou a preparar o altar. Ele arrumou as pedras, colocou a madeira sobre elas e fez tudo como sempre fazia para os sacrifícios. Mas, desta vez, não havia um cordeiro. Abraão sabia que o momento estava chegando. Ele amarrou as mãos e os pés de Isaque e o colocou sobre o altar em cima da madeira. Isaque confiava em seu pai, mesmo que não entendesse exatamente o que estava acontecendo. Ele sabia que seu pai amava a Deus e sempre obedecia às suas ordens. Com o coração apertado, Abraão levantou a faca. Ele estava pronto para obedecer a Deus, mesmo que isso significasse perder o seu amado filho. Mas naquele exato momento, algo surpreendente aconteceu. De repente, uma voz forte e clara chamou Abraão. Abraão! Abraão! Era a voz de um anjo do Senhor. Abraão parou imediatamente e respondeu: Aqui estou. O anjo disse: Não faça nada ao menino. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu único filho. Abraão ficou aliviado. Ele tinha provado sua obediência e fé em Deus, e Deus não queria que Isaque fosse sacrificado. Abraão olhou ao redor e viu algo maravilhoso. Havia um carneiro preso pelos chifres em um arbusto próximo. Deus havia providenciado um animal para ser sacrificado no lugar de Isaque, exatamente como Abraão tinha dito a seu filho. Deus proverá.
Abraão pegou o carneiro e o ofereceu a Deus como sacrifício em agradecimento por sua bondade e cuidado. Ele estava muito feliz por seu filho estar a salvo. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá, porque Deus havia mostrado mais uma vez que ele sempre cuida dos seus filhos. Depois de tudo o que aconteceu, Deus falou novamente com Abraão. Ele estava muito satisfeito com a fé e a obediência de Abraão e disse a ele: "Por que você não negou seu único filho e confiou em mim? Eu reafirmo minha promessa. Farei de você o pai de uma grande nação. Seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas no céu e a areia na praia." Abraão se sentiu muito feliz e grato. Ele sabia que Deus sempre cumpre suas promessas. Isaque, seu querido filho, estava seguro e um dia ele teria muitos filhos, netos e bisnetos, que fariam parte dessa grande nação que Deus havia prometido a Abraão. Abraão e Isaque desceram juntos o monte, com seus corações cheios de alegria e gratidão. Eles sabiam que Deus sempre cuidaria deles e que quando confiamos nele, ele nunca nos decepciona. Isaque aprendeu uma lição muito importante naquele dia sobre a fé de seu pai e o amor de Deus. Ele sabia que Deus estava sempre com eles, cuidando e protegendo sua família. Isaque cresceu e se tornou um homem forte, assim como seu pai Abraão. Ele nunca se esqueceu daquele dia no Monte Moriá, quando Deus provou sua fé e o salvou. Ele sempre se lembrava da promessa de Deus de fazer sua família crescer e se tornar uma grande nação. Isaque teve filhos e netos, e a promessa de Deus começou a se cumprir. A família de Abraão se tornou muito grande, exatamente como Deus havia dito. Eles continuaram a confiar em Deus e ensinaram seus filhos a fazer o mesmo. A história de Abraão e Isaque é uma lembrança de que Deus sempre cuida daqueles que confiam nele. A história de Abraão e Isaque nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que ele está pedindo. Abraão mostrou que a fé verdadeira é obedecer a Deus, acreditando que ele sempre tem um plano e que nunca nos abandona. Deus proveu um carneiro no lugar de Isaque e cumpriu sua promessa de fazer de Abraão o pai de uma grande nação. Esta história nos lembra que quando confiamos em Deus, ele sempre cuida de nós e cumpre suas promessas, mesmo nas situações mais difíceis. Que história cheia de ensinamentos! Abraão confiou em Deus com todo o seu coração, mesmo quando não entendia o que ia acontecer. E no final, Deus mostrou que sempre cuida de nós e tem um plano perfeito para nossas vidas. Assim como Deus cuidou de Abraão e Isaque, ele cuida de cada um de nós. E você aprendeu algo novo com essa história? Deixe um comentário contando. Se você gostou dessa história, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para ouvir mais histórias incríveis da Bíblia. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilhe com seus amigos para que todos conheçam o amor de Deus. Até a próxima!